Grandes Jogos do Futebol Mineiro, Episódio 7, o jogo do título do Atlético do Brasileiro de 1971. Conviver com a hegemonia do maior rival no Campeonato Mineiro a partir da segunda metade dos anos 1960 foi amargo para o Atlético Mineiro. Ver o Cruzeiro ser campeão da Taça Brasil em 1966, um feito pioneiro para times fora do eixo Rio-SP, foi igualmente difícil. O Galo também passou 7 anos em jejum no Campeonato Mineiro a partir de 1963, enquanto o Cruzeiro se tornava pentacampeão estadual, com 4 vice-campeonatos consecutivos do Atlético. Contudo, a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa, uma expansão do torneio Rio-São Paulo, ajudou a mostrar que o Galo, após investimentos, não era tão inferior aos conterrâneos. O Atlético não avançou à fase final nas 2 primeiras edições do novo torneio nacional, mas teve pontuação igual à do Cruzeiro em 1967 e superior em 1968. Em 1969, o Atlético ficou a 1 ponto do quadrangular decisivo do Robertão e teve grande orgulho em setembro, ao derrotar a seleção brasileira por 2-1, em um amistoso que aumentou a pressão sobre o técnico João Saldanha. O Atlético Mineiro era competitivo, mas faltava um passo além. A solução viria com Tele Santana. Tele encontrou um vestiário conturbado após a passagem do autoritário Stricha. Sem abandonar a disciplina, Tele criou um ambiente mais conciliador e aberto ao diálogo, garantindo harmonia entre titulares e reservas. Implementou um estilo de jogo veloz e agressivo. Com a pausa dos campeonatos devido à Copa do Mundo, Tele enraizou seu trabalho. Resultado: o Atlético começou o Campeonato Mineiro voando e encerrou o jejum no estadual. Em 1970, o Galo teve uma campanha quase perfeita, com 20 vitórias em 22 partidas, encerrando a dinastia do Cruzeiro. Em 1971, o Atlético teve um início modesto no Torneio do Povo e no Campeonato Mineiro, mas a intertemporada em Poços de Caldas foi crucial para a preparação física e tática da equipe. Antes de falarmos do torneio nacional, é importante lembrar que o Brasil já tinha campeonatos nacionais desde 1959. Quando a Taça Brasil começou a ser disputada, porém, por questões econômicas, de transporte e calendário, essa competição incluía, geralmente, apenas os campeões estaduais e o campeão do ano anterior. Em 1967, com uma estrutura melhor e melhores meios de transporte, foi possível criar um campeonato mais integrado, surgindo assim o torneio Roberto Gomes Pedrosa Taça de Prata, a primeira competição nacional a incluir os principais clubes brasileiros. O Robertão serviu de embrião para a competição reformulada, que sofreu uma expansão mínima em relação a 1970, mas prometia abranger o Brasil de maneira mais uniforme e garantir mais jogos aos clubes. O Campeonato Nacional de Clubes começou com um formato semelhante ao do Robertão, 20 equipes divididas em 2 grupos de 10, jogando entre si em turno único. Os 3 primeiros colocados de cada grupo se classificariam para a próxima fase. Outras 2 equipes de cada grupo que gerassem maior renda também passariam, tentando atrair público para viabilizar os custos. A criação da loteria esportiva e as ideias da imprensa impulsionaram a reformulação. O Robertão é quase um campeonato nacional. O campeonato nacional é nossa grande solução, escrevia Placar em 1970. As mudanças também visavam ordenar o calendário, viabilizar viagens e estabelecer critérios técnicos para a escolha das equipes. O futebol ainda se encaixava no projeto desenvolvimentista da ditadura, com o trânsito das equipes aumentando a propaganda sobre a integração nacional. Com amistosos da seleção em julho de 1971, a maioria dos clubes teve um mês de intertemporada para se preparar para o campeonato nacional. O Atlético Mineiro foi um dos poucos que realmente se dedicou no período. Optou por 15 dias de treinamentos em Poços de Caldas, onde Tele Santana fez ajustes no time e intensificou a preparação física. A base titular tinha longo entrosamento, enquanto a garotada da base dava profundidade ao elenco. Contudo, o Galo teve uma perda significativa antes do campeonato com a venda do ponta Vaguinho. Na primeira fase do Campeonato Nacional, o Atlético terminou na liderança do Grupo B. O Galo somou os mesmos 23 pontos do Grêmio, mas com gol average superior. Foram 7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Apenas o Corinthians, do Grupo A, teve uma pontuação maior. O Galo teve o segundo melhor ataque,
com 27 gols, e Dário foi o artilheiro com 12 tentos. Na segunda fase, os 12 classificados se dividiram em 3 quadrangulares, com jogos de ida e volta. Apenas o líder de cada grupo avançaria à decisão. Os atleticanos foram sorteados no grupo B, junto com Santos, Vasco e Internacional. Por ter a melhor campanha, o Atlético começou em casa e venceu o Vasco por 2-1 no Mineirão. Na segunda rodada, enfrentou o Santos no Pacaembu e, apesar de uma boa performance, perdeu por 2-1, com Pelé comandando a virada. A resposta veio na visita ao Internacional no Beira-Rio, com uma goleada de 4-1. Na quarta rodada, o Mineirão lotou com 46 mil torcedores, que viram mais uma vitória do Galo, agora por 2-0 sobre o Santos de Pelé. A fase final foi disputada em um triangular, com jogos únicos, e o time de maior pontuação conquistaria a taça. O São Paulo passou invicto no grupo A, e o Botafogo venceu o grupo C. O Mineirão recebeu 53,9 mil torcedores para o primeiro duelo decisivo, onde o Atlético venceu o São Paulo por 1-0. No segundo jogo, o São Paulo goleou o Botafogo por 4-1 no Morumbi. O triangular final usava o gol average como critério de desempate, dividindo gols marcados pelos gols sofridos. Para ser campeão, o Botafogo precisava golear o Atlético Mineiro por 6 multiplicação 0. Uma vitória por até 5 gols beneficiaria o São Paulo, num possível empate triplo. A situação no Maracanã era mais favorável ao Galo, que só precisava de um empate para Tele Santana erguer o troféu. Houve rumores de que o Botafogo queria transferir o jogo para o Mineirão para ganhar mais renda, o que desagradou os são paulinos e não ocorreu. Vice-campeão carioca, o Botafogo tinha um time respeitável comandado pelo técnico paraguaio. Jogadores como Jairzinho, Djalma Dias, Roberto Miranda e Ney Conceição elevavam o nível da equipe. Muitos botafoguenses não acreditavam mais no milagre, fazendo da torcida do Atlético maioria no estádio, com 48 mil torcedores. O primeiro tempo foi travado. O Galo controlava a bola, numa postura mais moderada, e Lola parou em Wendel na melhor chance. Os botafoguenses, mesmo pouco inspirados, quase abriram o placar numa jogadaça de Jairzinho, que sobrou para Zequinha, que chutou na trave. O empate no intervalo beneficiava os atleticanos. O segundo tempo voltou com o Botafogo mais ofensivo. Nada abalava a segurança do Atlético. Os mineiros levavam perigo a cada jogada em profundidade com Dário. Mesmo sem marcar tantos gols na reta final, o artilheiro se consagrou como referência do Galo campeão. Numa jogada pela esquerda, Tião abriu com Humberto Ramos, que cruzou na linha de fundo. O peito de aço seguiu seu manual, testa na bola, queixo no peito e uma cabeçada que quicou no chão, sem chances para Wendel. Na comemoração, beijos para Massa no Maracanã. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Brasileirão se tornava atleticano para sempre. O Atlético colocou Spencer no lugar de Lola, mantendo o domínio do jogo. Quase fez mais um gol numa arrancada sensacional de Dário, barrada pela zaga no último instante. O Galo era o melhor time do campeonato nacional, provado nas 2 partidas decisivas do triangular. O jogo terminou com o Botafogo destemperado, com Carlos Roberto e Mura expulsos. Na saída para os vestiários, o árbitro Armando Marques foi agredido por Nilton Santos, então diretor de futebol botafoguense. O Atlético Mineiro não brilhou no Maracanã, mas foi superior. Seu jogo coletivo era muito mais consistente que o do Botafogo, mostrando a qualidade do conjunto atleticano. Tele Santana não cabia em si de felicidade e disse: "Para mim, este título vale mais do que a Copa do Mundo. Só eu sei quanto custou. Por isso, estou feliz, imensamente feliz e orgulhoso", afirmou. Nossa melhor tática: tranquilidade, preparo físico e apoio da diretoria. Meu jogador pode beber uma cerveja, ele não precisa ser vigiado. No meu time joga quem está em melhores condições. Humberto, Dário e Tião entenderam isso quando ficaram de fora. Voltaram ao time porque se recuperaram. Meu time é campeão porque foi disciplinado acima de tudo. Em Belo Horizonte, o carnaval era imenso. Papéis picados voavam dos prédios e fogos de artifício explodiam nos céus, enquanto o hino ecoava pela cidade. O grito de Galo também era ouvido a cada esquina.
Segundo o Jornal do Brasil, as comemorações na cidade superaram as da conquista da Copa do Mundo e até a charanga do Cruzeiro, com seus membros usando uniformes do Atlético, participou da festa. Os jogadores foram recebidos como heróis no aeroporto e desfilaram num caminhão dos bombeiros por BH, para o delírio da multidão nas ruas. Uma sensação experimentada 50 anos depois, numa espera ansiosa para reviver aquele gosto único de 1971.